Olá, esse é mais um episódio do projeto de extensão História Implicada, que é um projeto que nós desenvolvemos a partir do laboratório Sujeito Implicado, História, Ficção, Ação, que é um laboratório vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, aqui no campus de Caicó, né, no Sertão Potiguar. Esse projeto é um projeto desenvolvido ao longo deste ano de 2025. A ideia é trabalharmos com datas, efemérides, enfim, temáticas que são interdisciplinares, enfim, que transitam e que são importantes serem pensadas a partir de áreas diversas, né? Fazemos isso desde abril, então, interesse de encontrar caminhos de interlocução a partir da área de história com outras áreas de conhecimento, a partir de temas que são importantes, né, do ponto de vista social, científico, político. E para esse mês de setembro, considerando, né, o Setembro Amarelo e considerando também um debate que desde a pandemia, sobretudo, ganhou muita força no campo da história, enfim, da escrita da história, da pesquisa sobre a história, que é um pouco a dimensão da saúde, né, da saúde mental e suas vinculações com questões que são históricas e sociais também. Então, eu quero começar agradecendo muito ao Tiago Blos de Araújo, que aceitou estar aqui conosco hoje. Eu quero dar as boas-vindas, logo em seguida eu apresento ele um pouquinho mais formalmente. Muito obrigado, Tiago, por ter aceitado participar desse projeto e estar com a gente no mês de setembro. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Tiago. Ele é psicólogo, né? É psicólogo formado pela Universidade de São Paulo, onde também fez o seu mestrado em psicologia social e defendeu uma tese de doutorado, é doutor pela Unifesp. Eu gostaria de nomear também a tese de doutorado que Tiago defendeu no ano passado, 2024, do desespero ao sacrifício, uma compreensão do suicídio a partir de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Enfim, Thiago também tem uma série de outros projetos, né? Tem podcasts, enfim, textos escritos de circulação, enfim, de imprensa de circulação, site mais amplos, artigos científicos também, atua como professor universitário, né, na Universidade 9 de Julho, em São Paulo, bom, trabalha com essa questão da saúde mental, sobretudo vinculada às temáticas que envolvem o suicídio, né, e particularmente, então, esse tema é o que nos chama a atenção e gostaria de colocar a primeira pergunta para o Tiago nesse sentido mesmo, né? Pensando o problema do mal-estar, que a história pensa há muito tempo, mas essas manifestações históricas e sociais pelo ângulo da psicologia social. Então, a pergunta vai nesse sentido, Tiago, para a gente começar, né? Partindo da tese de doutorado, que agora há pouco eu disse o título, né, que você defendeu na Unifesp, como que a teoria crítica nos ajuda a analisar e agir frente ao desespero contemporâneo, que foi o tema da sua tese, né? E também, se você pudesse falar um pouquinho, né, sobre exemplos desse mal-estar. Certo. Bom, Evandro, eu acho que o que tem que se pensar, tá, assim, acho que o ponto de vista da teoria crítica da sociedade, né, então da obra de Adorno e Horkheimer, é que eles vão enxergar os nossos afetos, né, sobretudo afetos como o medo e o desespero, não como afetos simplesmente individuais, né, mas como afetos objetivos, né, como afetos políticos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, para Adorno, o fundamento da nossa vida sob o capitalismo é o desespero. Né? Assim, então, não é possível viver no capitalismo se não for pelo desespero. Né? Não é à toa que ele tem uma famosa frase no livro dele, né, a Dialética do Esclarecimento, que é: a sociedade é uma sociedade de desesperados. Né? O que isso significa, basicamente? Né? Nós vivemos numa sociedade, basicamente, de indivíduos desamparados, ou seja, que ela funciona no cada um por si, indivíduos desesperançados, né? Que não carregam nenhuma perspectiva de futuro, que vivem numa imediaticidade absoluta, né? E indivíduos amedrontados, né? Então, nesse ponto, o afeto do desespero, ele se articula com o afeto do medo, por exemplo. O Adorno ele até utiliza uma imagem que é muito interessante, que é o Adorno gosta muito do Samuel Beckett, né, dos personagens do Samuel Beckett. Né? E aí ele pega, por exemplo, obras como Fim de Partida e Esperando Godot,
e mostra como aqueles personagens, eles vivem numa mesma situação que nós vivemos hoje socialmente, que é a chamada ontologia do inferno, né? Assim, o que seria basicamente essa ontologia do inferno? Seria esse estado desesperado, né? Assim, indivíduos que estão num estado de desespero, de uma repetição compulsiva, né? De viver uma vida num eterno aqui e agora, né? E que buscam incessantemente alguma tentativa, né? Assim, buscam incessantemente algo que nunca chega, né? Então isso é muito interessante, porque assim, o desespero basicamente sobre a nossa sociedade, ele é esse estado permanente de viver sob uma repetição compulsiva, né? Viver uma vida eternamente repetitiva e compulsiva, presa na imediaticidade, presa no aqui e agora, e nesse aprisionamento ainda esperar algo, esperar que algo de novo seja produzido, né? Essa seria a ontologia do inferno que o Adorno usa, né? Assim, em seus textos. Então, como eu falei, assim, o desespero ele nada mais é do que esse grande cimento que nos mantém presos à nossa, que ele fundamenta a nossa vida, nos mantém presos sob o capitalismo, né? E ele nada mais é do que a expressão dessa nossa irreconciliação com o todo, com a sociedade, né? Assim, o que é essa irreconciliação? É o fato de nós termos que abrir mão de nós mesmos em nome de uma sociedade e de uma vida repetitiva sem sentido, né? Assim, em que a gente reduz o trabalho pelo trabalho, a gente trabalha por trabalhar e não consegue, de fato, usufruir, conquistar o produto do nosso trabalho social, né? Então, isso é muito interessante para se pensar, né? Assim, por exemplo, é a partir daí que o Adorno ele vai mostrar um dos elementos da falência do indivíduo, né? Você havia perguntado sobre como que a teoria crítica ela nos ajuda, né, a agir diante desse desespero, né? Uhum. Nesse ponto, a perspectiva dialética ela é fundamental, né? Porque ela, primeiro, assim, eu sempre insisto que a dialética ela nunca vai enganar, né? Assim, ela nunca vai nos prometer algo que ela não possa entregar, né? Que a sociedade, que a vida não possa entregar. Então, acho que o primeiro ponto é a dialética ela insiste na falência do indivíduo, né? E ela insiste em revelar para nós, principalmente, aquilo que o indivíduo não se tornou nesse tipo de sociedade, né? Nessa falsa sociedade, como chamou Adorno, né? Então, eu vejo que, por exemplo, uma das grandes contribuições nesse ponto da teoria crítica, quando a gente vai pensar em agir diante do desespero, é, por exemplo, conseguir dissolver, conseguir finalmente desmascarar algumas aparências, né? Essa aparência socialmente necessária que aparece para nós, né? Então, por exemplo, um trabalho que eu vejo muito importante da teoria crítica e dessa perspectiva dialética, né, construída por Adorno, é a constante denúncia, a constante despsicologização daquilo que se apresenta como psicológico, mas que na verdade é social, né? Então, nós vivemos em um modelo de sociedade que tem potentes forças sociais que se travestem se disfarçam de questões psicológicas, que é a sua forma ideológica de se apresentar, e eu vejo que a teoria crítica ela tem sempre esse alvo, né, de despsicologizar aquilo que se apresenta como psicológico, né? Assim, eu acabei de falar isso, né? Assim, eu inicio minha fala falando o desespero, o nosso desespero atual, ele não é uma expressão individual, ele é coletivo, né? Ele é o fundamento da nossa vida social. Eu acho que esse é o ponto, né, de denúncia da teoria crítica. Uhum. Isso é muito importante, isso que você traz, porque é justamente isso. Tem o discurso que a gente vê normalmente é a culpabilização ou a individualização do problema quando envolve saúde mental, né? Sempre, enfim, uma série de discursos no sentido de patologizar e tratar individualmente o problema, como se não tivessem uma série de causas sociais que na verdade são as causas reais do problema, né? E essa ideia de que
se vive num presente imediato, né? Se exige, inclusive, até projetos, assim, projetos de vida, mas projetos totalmente irrealizáveis diante da realidade, né? Acho que a teoria crítica chama atenção o tempo inteiro para a concretude do problema, né? Como você disse, a dialética não engana, né? A mostra não, pelo contrário, desconstrói, né? Todas esses discursos que vão tentando deslocar o problema para outros locais, né? E a ponto de a gente encontrar, às vezes, dificuldade de tratar dentro das ciências humanas do tema. Claro que não na psicologia, mas em outras, assim, eu estou falando a partir de um exemplo baseado na minha experiência. Desde a pandemia, alguns alunos manifestaram interesse em encontrar formas de tratar a questão do mal-estar, do sofrimento, da saúde mental, a partir de uma perspectiva histórica, né, historiográfica da nossa área, mas encontram dificuldades por conta de como o tema é tratado socialmente, assim, não conseguiu encontrar um caminho para uma abordagem dentro da história, da área da história, porque parece que todo o tratamento é colocado socialmente a partir de um problema individualizante, que aí ficaria a cargo só ao campo da saúde, da psicologia mais propriamente, entende? Ou da psiquiatria, que é pior ainda, né? Principalmente, ou da psiquiatria. Esse é um ponto importante. Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado para você também, junto a essa pergunta, a questão das manifestações dessas formas de sofrimento, né? Exemplos que você poderia dar, eventualmente, sobre do desespero contemporâneo. Como é que você percebe? Não, então, acho que tem uma questão fantástica, assim, porque quando o Adorno insiste, né, sobre essa questão do desespero objetivo, né, de novo, ele faz uma leitura materialista da obra do Kierkegaard. Isso é muito interessante, né, que o Kierkegaard como esse filósofo que vai cair numa questão de uma fenomenologia existencial, vai se questionar muito sobre questões do ser, do existir, da existência, né? E Adorno, por exemplo, é um filósofo que ele é totalmente contra qualquer ideia de ontologia, né? Então, o que o Adorno faz é uma leitura materialista do Kierkegaard, e nesse ponto ele ele justamente se apropria ali da obra do Kierkegaard sobre o desespero humano, e o Kierkegaard, ele fala uma coisa que é fantástica, né? Assim, ele fala, imagina isso na época dele, ele fala, no modelo de sociedade que nós vivemos, né? Se o indivíduo, como que a gente sabe se o indivíduo está desesperado? É pelo simples fato dele dizer que ele não está desesperado, né? Assim, é aí que a gente está vendo o desespero objetivo atuando, né? Assim, porque ele já não reage mais, né? Então, o que eu vejo hoje, assim, para além de todas as manifestações do que a gente tem hoje, do que a gente chama de mal-estar, o que a Adorno vai nos chamar a atenção é de que a doença da nossa contemporaneidade hoje reside aquilo no que é normal, em indivíduos que conseguem seguir a vida hoje com a barbárie lá fora, né? Então, assim, acho que o grande ponto é esse. Ao invés da gente listar aqui formas de sofrimento que são explícitas, o que eu vejo que o Adorno ele revela na obra dele são formas de sofrimento que é um sofrimento silencioso. É um sofrimento que ele não se aparenta como sofrimento, que ele se aparenta como normalidade, como resignação, né? É aí a grande... que o Adorno pega isso do Kierkegaard, é aí que ele revela onde reside de fato o nosso desespero. É o fato de nós sermos normais em uma sociedade doente, vamos dizer assim. Essa é a grande expressão do mal-estar, a grande expressão do desespero para Adorno. Isso é muito importante. Kierkegaard tem um livro sobre a angústia, né? Sim, sim. É importante. E você citou Beckett, né, como uma das referências, né, dos autores que você trabalha, ou de um autor que você trabalha, e eu achei interessante porque a partir disso que você falou agora, a obra do Beckett vai muito nessa direção, né? Esses personagens que estão paralisados ali e numa situação que é angustiante para quem está assistindo, mas eles parecem que estão ali um pouco à espera, tem uma situação de espera que é muito angustiante para quem está ou lendo as peças ou assistindo uma montagem, é muito angustiante, né? Essa representação de alguém que está vendo ali a situação não se desenvolver e suportando aquilo, né? É um pouco isso. E é algo interessante, né? Assim, eu acho que isso a beleza da obra do Beckett aqui é que
vejam que são personagens que estão numa vida repetida compulsivamente, ao mesmo tempo eles carregam uma esperança ali de encontrar algo novo, e ao mesmo tempo você pode ver, todos eles flertam com suicídio. Todos eles falam em determinado momento ou negociam um com o outro e falam, e se a gente tirar a nossa vida? Só que o fluxo de pensamento é tão rápido ali naquela repetição que eles falam, e se a gente tirar a nossa vida? Ah, não, deixa para depois. E aí continuam na repetição compulsiva deles. Mas é muito interessante. É muito interessante. Né? No próprio Esperando Godot, uma dos cenários ali, né, do pouco que tem de cenário, é uma árvore, né? E em determinados momentos os personagens flertam com aquela árvore de se enforcar ali, coisa do tipo. Isso que é fantástico, assim. Então, é uma vida presa a uma repetição compulsiva, eles vivem sob um desespero que eles nem percebem, e aí eu acho que isso é interessante, né? Acho que se for revelar o que é o desespero contemporâneo, é isso, são os personagens do Beckett, é aquilo que nós somos, né? Estamos em intenso sofrimento, sequer percebemos, e esse sofrimento às vezes aparece sob essa forma de um desejo de se matar, que às vezes vem, desaparece, e assim seguimos, né? E assim a roda continua girando sobre o mesmo eixo. Né? Fantástico. É verdade. Lembrei de Esperando Godot e lembrei do Dias Felizes também. Dias Felizes, né? O título, inclusive, é muito irônico. Também tem essa mesma situação claustrofóbica em que, em algum momento, né, a vida fica tão angustiante que se cogita a outra possibilidade, mas se volta atrás imediatamente. É muito interessante. Eu gosto também do Beckett. Bom, mas eu queria colocar para você uma próxima pergunta agora, que tem a ver com o tema, então, do desespero, do mal-estar contemporâneo, que vai nesse sentido, né? Como depois da pandemia, porque esse é um acontecimento histórico importante, eu tenho discutido isso com os meus alunos em sala de aula, a gente discute pouco. Eu entendo que isso também, essa questão de querer esquecer depois de um trauma, assim, é comum, aconteceu em outros fenômenos históricos, né? Não vou falar sobre o assunto, não quero lembrar disso agora, porque, enfim, está todo mundo marcado por essa experiência, mas é importante, acho que em alguns momentos a gente precisa falar sobre isso, sobretudo por conta do agravamento das desigualdades, o capitalismo, enfim, ficou muito pior do que já era, e já era bastante ruim depois da pandemia, a gente sabe, né, disso. Então eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, sobre depois da pandemia, né, como é que você percebe esse desespero, né, a partir do que você estuda, da sua área de educação, enfim. Eu assim, acho que uma coisa, definitivamente, acho que você coloca muito bem, né, Evandro, assim, a pandemia, ela acabou acelerando processos sociais que vivíamos, que estavam, alguns em gestação, outros já estavam em processo, mas talvez demorariam mais um pouco para ocorrer, e ela antecipou, né, assim, no final, ela esgarçou, né, os nossos modelos de dominação, de exploração, e os nossos, eu acho que esse é o grande ponto, né, da pandemia, ela trouxe à tona as nossas formas coloniais de existência, né, assim, acho que o grande ponto, que é algo que eu converso sempre com colegas, é que definitivamente a pandemia, ela não foi devidamente elaborada, né, então, ela foi um grande trauma nosso. E, de novo, né, assim, acho que nesse ponto o Freud é brilhante, né, como ele fala desses tempos do trauma e como o trauma ele vai resgatando outros traumas, né. Aquela cena da vala comum, né, então de corpos sendo empilhados na pandemia, aquilo imediatamente remeteu a outro tempo histórico de extrema violência do Brasil, que não foi devidamente elaborado, que foi o período da ditadura militar, né? Então, como a pandemia também nisso, ela resgata um outro trauma histórico que foi da ditadura militar e que não foi devidamente elaborado, né? O Adorno também ele tem um belíssimo texto que chama o que significa elaborar o passado, né? Em que ele vai justamente refletir sobre Auschwitz, né? E ele reflete justamente ali na sociedade alemã sobre como estava ocorrendo justamente esse processo que você diz, né? Das pessoas tentarem esquecer e falar, bom, já passou, e não vamos mais falar sobre isso, né? Assim, então vamos, inclusive se falava em uma anistia geral também, é uma coisa assim absurda, né? Ele até falava, pô, vocês podem perceber que quem sempre está pedindo anistia são os algozes, né? É impressionante. E
E ele diz, bom, a busca, né, ele disse com os termos dele, mas essa busca por uma justiça social, a busca por uma rememoração efetiva é fundamental para a elaboração desse passado, né? E eu vejo que esse ainda é um passo que é necessário dar, né? Por que isso? Vamos lá, né? Tal como qualquer lógica colonial, né, e que opera hoje sob o capitalismo, a pandemia ela levou a uma, ela esgarçou os nossos processos de um estado de exceção, de um estado de sítio, né, que já são os processos normais da sociedade capitalista. Ela esgarça isso e revela o que é próprio de um estado de exceção, que é o quê? Uma distribuição desigual de mortes, né? E, consequentemente, uma distribuição desigual do luto, tá? Então, a gente vê sobre a pandemia as mortes se concentrando em populações pretas, pobres e periféricas, né? As mortes por Covid. E então a gente vê uma distribuição desigual dessas mortes, mas a gente vê também uma distribuição desigual dos processos de enlutamento, ou seja, sobre aqueles dos quais a gente vai ter uma lamentação, um pesar, uma rememoração, um rito específico, né? Essa lógica da vala comum, tal como a da ditadura, além de ter muito bem selecionado quem iria ocupar essa vala comum, ao tornar anônima aquelas mortes, tornou anônimo também o luto, né? Assim, ele impossibilitou o trabalho de luto da comunidade, da coletividade de maneira geral, né? Isso é uma coisa que até a Judith Butler fala, né? Que ela diz que uma vida ela só é possível de ser enlutada se ela é considerada de fato uma vida, né? Porque aí você perde, né? Então, acho que a pandemia ela revelou muito do que é esse processo, né, de que e nos trouxe à tona de que há existências em nossa sociedade que não são consideradas de fato vidas, né, e que se morrerem a gente não vai sem lutar, né, porque sequer eram vidas de fato, né. Acho que esse processo ele volta novamente agora com Gaza, né, com o genocídio, com o horror produzido por Gaza, né, e acho que o que mais me preocupa, assim, todo esse processo, justamente desse adiamento do luto, é porque cai no que o Freud falou há muito tempo atrás, né? De que um luto não elaborado, ele se volta contra o indivíduo, né? E ele se torna um processo de melancolização, né? Então, acho que a gente já está vendo hoje, como efeito dessa não elaboração do período da pandemia, um processo de melancolização social, né? Desde um processo de resignação total às condições de existência, como também processos de violência contra si, né? Então, eu acho que, e aí, assim, dá até também, estou pensando agora, que acho que dá até para fazer uma tese até de que, assim, também o quanto essa não elaboração do luto pela pandemia, né, ela, ela pode reforçar o desespero objetivo, né, faz com que a gente se torne, quando a gente deixe de rememorar e buscar a ressignificação, a rememoração e a justiça do passado, desse trauma histórico, a gente se prende cada vez mais no presente e fica preso nessa repetição imediata, né? Então, acho que o grande ponto é esse. Por isso que é algo importante, né? A gente está gravando aqui uma semana depois da condenação, por exemplo, do Bolsonaro e dos demais que tentaram um golpe de Estado no Brasil. Mas a gente não pode esquecer definitivamente de que é necessário responsabilizar os responsáveis pelas 700 mil mortes no Brasil. Assim, grande parte da elaboração do passado, grande parte do processo de luto não é apenas um processo, a gente volta de novo na questão social, né? Não é apenas um processo psíquico, né? Ele também é um processo social. A justiça, ela é uma forma de elaboração do luto, né? Justiça social é uma forma de elaboração do luto. Então, responsabilizar aqueles que foram responsabilizados por mortes que seriam evitáveis também é uma forma de elaboração desse luto, né?
Acho que esse é o ponto. Isso é muito importante. Eu fiquei aqui pensando a partir disso que você falou sobre como não tratar desse assunto, né? Assim, socialmente, falar sobre, elaborar socialmente esse fenômeno horrível que foi a pandemia, acaba promovendo esse individualismo, essas respostas individuais de sofrimento, né? Que é muito, e tem aparecido, a gente percebe, assim, claro, de uma forma leiga, mas percebe na convivência com os amigos, enfim, com as pessoas que estão no nosso entorno, no trabalho, o quanto isso é um dado da realidade, o quanto a gente muitas vezes não associa, a gente até já desconectou a pandemia do contexto de melancolia geral que está ali colocado, de um individualismo que parece que se acentuou muito, mas as coisas estão obviamente relacionadas, né? Achei bem importante isso que você se colocou, né? Exato. Basta assim, até é um convite que eu faço às pessoas, né? Veja como o cenário da nossa vida ele mudou após a pandemia, né? Em inúmeros aspectos, né? Mas um deles todos nós perdemos alguém próximo, perdemos familiares, perdemos pessoas que a gente cruzava todo dia quando ia para o trabalho, para a universidade, etc. Né? São esses lugares vazios que ficaram, né? E que a gente normalizou, né? A gente carrega essas marcas da pandemia até hoje, né? Assim, eu especificamente, eu tenho no caso foi uma família que se perdeu, que eu conhecia, só sobraram as filhas, mas era uma família inteira, e normalmente era uma família que sempre estava sentadinha na calçada, num caminho que eu fazia. Uma coisa assustadora hoje, passar lá e não ver mais aquelas pessoas ali, que estavam sempre ali em convivência, etc. Isso que eu falo dessas marcas, né, que ficam, que a gente normalizou, né, a gente passou reto por isso, né. E você falou sobre a questão do julgamento do Bolsonaro e de, né, pessoas ligadas a ele e ao crime, enfim, agora pelo Supremo Tribunal Federal, há poucos dias. Mas a gente pode considerar que a pandemia, o tratamento da pandemia, do ponto de vista político, foi também um golpe contra e tudo isso que você está falando, assim, contra a nossa humanidade, contra o valor da vida no nosso país, né? Eu acho que isso é importante também deixar relacionar, porque a gente está falando do golpe relacionado, enfim, ao crime do 8 de janeiro, que claro que foi gravíssimo, evidentemente, mas a pandemia, o tratamento dela no Brasil foi também né, de um caráter de golpe contra a vida, né, contra a população, a vida humana, assim, em sentido bastante geral, que é importante, né? Exato. Né? Queria colocar uma próxima pergunta, Thiago, para você agora, que vai um pouco nessa direção, também tem relação com isso, né? Tem relação com o nosso cotidiano, que são as formas de violência mais comuns, né? Violência em sentido amplo, aí você pode tratar como você preferir, né? Uhum. Mas assim, as formas de violência mais comuns, nós estamos no século XXI, contexto do capitalismo tardio, né? E com todos esses entraves aí, esses aspectos, esses atravessamentos que a gente está falando desde o início aqui. Queria ouvir um pouquinho você sobre isso, né? Sobre as manifestações dessas formas de violência, a partir do seu ponto de vista e a partir de como você também pensa as formas da violência em sentido subjetivo, enfim. A partir do seu próprio trabalho, eu queria ouvir um pouquinho. Tá. Bom, de novo, eu poderia pegar assim, uma perspectiva mais técnica aqui e falar, bom, sei lá, violência urbana, violência criminal tem subido desde a década de 70 no Brasil e etc. Mas acho que não é isso que está em jogo. É novamente a gente buscar, pensar, por exemplo, essa violência urbana, criminal, aumento de homicídios, assassinatos, como uma expressão de superfície, né? Eu acho que a ideia é a gente mergulhar, né? Mergulhar em direção ao todo nesse ponto, né? E eu acho que, assim, o que o capitalismo tardio ele inaugura, né? Você acha que tem várias formas de violência que ele inaugura, mas um dos principais elementos é a administração total da sociedade, né? Então, se antes a administração ela ainda ficava restrita ao mundo do trabalho e a nossa vida em sociedade ainda era uma esfera de negação dessa vida do trabalho, o capitalismo tardio ele torna tudo administrável, né? Ele coloca uma racionalidade tecnológica em todas as esferas da nossa vida, inclusive a esfera do lazer e a esfera do descanso, né? Então, o capitalismo tardio, diferente do capitalismo do século XIX, é um capitalismo que ele sai da esfera da produção
compulsiva de mercadorias para se tornar uma sociedade do consumo, né? E aí que vem a grande questão, né? Assim, acho que é o grande elemento, né, de violência do capitalismo tardio, que é o advento não só da dominação sobre o corpo, mas a dominação sobre o espírito, né? Que vem sobretudo pela indústria cultural, né? Então, uma sociedade do consumo que se desenvolve por meio da indústria cultural, uma sociedade da massificação, né? E que abre todas as portas possíveis para o advento do fascismo. Não é à toa que o fascismo, na sua forma moderna, ele é um grande filho, né, do capitalismo tardio, né? O Adorno ele tem uma frase, ele tem várias frases que eu acho fantásticas, né, mas uma em que ele vai insistir que um dos saldos desse modelo de sociedade em que tudo é administrado agora, não apenas no trabalho, mas no nosso momento de lazer, é que a condição de vida nessa sociedade é o desgaste contínuo, né? Interessante isso que ele fala, né? Porque, de novo, ele está falando isso lá na década de 40 e 50, né? Porque ele está trazendo como agora o desgaste, de novo, não é apenas na fábrica, mas também um desgaste mental diante de todo um aparato tecnológico de dominação e controle, né? Então é o desgaste contínuo. Inclusive, Adorno fala uma coisa assim, assustadora, que ele já fala ali, quando ele vai refletir sobre a indústria cultural, como a indústria cultural ela administra a nossa atenção, né? Isso é assustador, porque era a década de 40, né? Assim, e ele já estava antecipando isso que a gente chama hoje da economia da atenção, né? E ele fala, é exatamente isso que produz, por exemplo, é um dos elementos do desgaste mental, né? Isso leva a que é justamente o termo do que o Marcuse fala, de uma unidimensionalização da sociedade, né? Assim, a sociedade se torna unidimensional, a gente não vê mais pluralidade, ou aquilo que é plural, ele se apresenta como plural, mas é sempre a ideia de você escolher, você ter várias opções para escolher sempre o mesmo, né? E isso resulta em um indivíduo unidimensional, né? Muito bem. Qual que é o fundamento dessa unidimensionalidade da vida? Qual que é o fundamento desse indivíduo unidimensional? É simples, né? Sob o capitalismo tardio, com o avanço da automação, com o avanço da tecnologia, a gente vê a atrofia do indivíduo, né? Assim, os frankfurtianos vão falar isso, né? Assim, o indivíduo ele se torna obsolescente, né? Ele se torna atrofiado, né? Por quê? Porque a gente não precisa mais, no nosso modo de produção, das particularidades de determinado indivíduo, de sua singularidade, de sua interioridade, né? Assim, porque simplesmente esse nosso modelo de sociedade, os indivíduos se tornaram substituíveis. Então, pouco importa qualquer particularidade, né? Ou seja, pouco importa uma psicologia, você percebe? E eu acho que esse é o grande ponto. Pouco importa a psicologia do indivíduo, porque ele é substituível, né? Ele se tornou ali um grande aparato para a maquinaria, né? Então, eu acho que esse é o... Né? Aliás, o Marx já falava isso, né? Assim como o indivíduo ele se torna fungível, né? Enfim. Então, acho que esse é um ponto fundamental que, de novo, é um tipo de violência estrutural aqui que nós estamos falando, né? Assim, é um tipo de violência em que a gente está negando o eu, a vida, né? Assim, nós vivemos em um modo de produção em que o eu se tornou desnecessário, né? Outra ideia do Adorno que acho que dialoga muito com isso, que ele fala, né? Assim, o eu se tornou tão desnecessário que hoje a nossa sociedade ela tolera o indivíduo, né? Ela tolera a existência do indivíduo, porque ela não precisa mais de um indivíduo, né? E é interessante, Evandro, a gente pensar o seguinte, né? E aqui entra a ideologia contemporânea, né? Porque veja que quanto mais a sociedade anula esse indivíduo,
mais ela reforça esse indivíduo, mais ela reforça que o destino desse indivíduo está nas mãos dele. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante na nossa sociedade. Então, quanto mais os indivíduos são anulados, mais se reforça pela ideologia de que a vida depende dele mesmo e unicamente dele. Né? Assim. Bom, e aí, diante de tudo isso, né, então acho que assim, o que a gente vê de forma de violência assim, que está na estrutura da sociedade é a negação do indivíduo. Né? Então, vivemos em uma sociedade sem indivíduos, vamos dizer assim. É lógico que tem indivíduos, mas é uma sociedade que sua meta é não ter indivíduos, é ela funcionar por si própria, né, de forma alienada, de forma automática. Né? Então, a negação do indivíduo, né, essa atrofia, essa falência do indivíduo, né, acho que é uma violência estrutural, né, assim, a condição de existência nesse nosso modelo de sociedade. E aí tem as formas de administração desse indivíduo anulado, né, e que é o que a gente estava conversando, inclusive, que é a gestão do medo e do desespero. Né? Então, assim, o nosso modelo de sociedade, ele se utiliza justamente dos afetos do medo e do desespero como meios de administração do sofrimento, né? Como meios de manter o indivíduo mais vinculado ainda à produção. Tá? Eu vou só dar um exemplo. Né? Eu tenho um grupo de estudos de teoria crítica, né, com os meus alunos, já faz bastante tempo, isso desde a época da pandemia, do início da pandemia, inclusive, e a gente tem revisitado, né, a obra do Marcuse, né, e o Marcuse é muito interessante, a análise que ele faz ali da década de 60, né, Estados Unidos, estado de bem-estar social, ele mostra como, isso é interessantíssimo, porque ele mostra como, vamos dizer assim, a melhor fase que já existiu do capitalismo, que foi essa fase em que ele conseguiu garantir proteção social aos indivíduos, foi uma das fases mais perversas, né? E aí ele fala, bom, ele mostra exemplos, né? O Marcuse, ele mostra muitos exemplos ali da contemporaneidade e tal, de vínculos trabalhistas, etc. E aí ele mostra uma empresa que na época, ali na década de 60, havia garantido, isso é irreal, tá? Assim, um vínculo vitalício aos seus trabalhadores. E aí o Marcuse reflete sobre isso, ele fala, bom, mas isso, essa forma da empresa garantir um vínculo vitalício aos seus trabalhadores é uma forma de controle social, né, assim, porque nessa forma, é uma forma de integração do trabalhador à sociedade capitalista, porque a partir do momento em que ele tem, vamos dizer assim, um mínimo conforto para o seu desespero, ele em nenhum momento vai querer desejar um outro tipo de sociedade, né? Então a sua fantasia, a sua imaginação, a sua utopia, ela é imediatamente desmantelada, né? E ele fala, bom, o que mantém o trabalhador preso à fábrica hoje é justamente a proteção, né? Assim, a proteção, é a garantia de vida, né? É a sua garantia de existência por parte da empresa. Veja o que é hoje, né? A nova fase do capitalismo tardio, que é o que a gente chama de neoliberalismo hoje, né? Ele faz exatamente o oposto, né? A forma de manter os indivíduos vinculados ao todo, vinculados à fábrica, é justamente destruindo qualquer forma de proteção social, de proteção trabalhista, né? É justamente não fazendo o que o capitalismo fez antes, que é diminuir o medo e o desespero. Pelo contrário, a gente jogou eles para um nível estratosférico e falando, agora é o seguinte, é cada um por si. É cada um por si, não existe vínculo social, não existe proteção social, não tem espaço para todo mundo nessa sociedade, então é cada um por si aqui, né? Então veja que o medo e o desespero, eles cumprem as suas funções. A gestão desse medo e desespero, eles cumprem hoje a função. Isso é interessante, né? Porque, de novo, nós estamos falando de gestão de sofrimento mental. É usar, por exemplo, um transtorno mental para vincular mais ainda o indivíduo à sociedade, né? Isso é violento. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Se a gente destrói o indivíduo, faz ele entrar em sofrimento e utiliza esse sofrimento para mantê-lo vinculado à sociedade. É um mecanismo quase perfeito esse. Muito assustador. Muito boa a sua resposta. Gostei muito porque você colocou vários pontos aí importantíssimos, né, a partir dessa questão das formas de violência,
deslocou de novo desses discursos que tentam colocar em aspectos pontuais ou individualizar o problema, e colocou nesse nível, por exemplo, como você começou falando, no fascismo, né, como uma expressão do capitalismo tardio muito evidente de violência, esse gerenciamento das formas fascistas de existir, de governar, que é o que a gente está vivendo com muita força hoje no mundo, né? Eu achei isso muito, muito importante. Enfim, quando você falou também da questão da obsolescência dos sujeitos nessa sociedade, assim, quer dizer, destruindo os espaços de existência possíveis para a diferença, enfim, para a subjetividade humana. Lembrei de um assunto que está com muita força na universidade hoje, que é a questão da inteligência artificial, né, de como as máquinas fazem agora, né, não precisam mais de pessoas, as máquinas vão fazer boa parte do trabalho, quer dizer, nem a parte criativa, né, certos campos aí do mundo do trabalho que eram dependentes da criatividade humana seriam substituídos, isso é uma coisa... E agora esse dado que você fez, esse paralelo entre o contexto lá do estado de bem-estar social e hoje também, que é uma coisa assustadora, né? Quer dizer, naquele contexto, destrói o desejo, dizendo, olha, sua vida está decidida, não muda mais nada, que você não precisa mais desejar nada, porque está resolvida a sua vida, está aqui, é só viver. Ou seja, na verdade é só trabalhar, a mensagem, é só trabalhar. Exato. E agora, hoje cada um por si. Joga com a vulnerabilidade total, né? Exato, o desamparo total e, consequentemente, o desespero total, né? Esse é o ponto. Exatamente. E você também tem um outro ponto que você tocou importante sobre as mudanças, enfim, que esse capitalismo produziu uma série de tecnologias, de formas, enfim, tecnológicas que também que participam dessa experiência, né? Ontem eu estava comentando, inclusive, com um amigo sobre aquele filme do Wim Wenders, aquele Paris, Texas, né? E discute um pouco essa questão, no filme, a questão das novas tecnologias. É muito importante ali como as tecnologias que permitem a comunicação e, enfim, pessoas que estão em espaços diferentes se comunicam, então a televisão, naquele contexto, inclusive o fim da conversa foi isso, assim, estava pensando naquele contexto, a gente colocou assim, imagina hoje, porque assim, telefone, televisão, tem toda uma questão ali que envolve a publicidade, a sociedade de consumo dos Estados Unidos, né, tá posta naquele filme ali, e os personagens são extremamente melancólicos, né, é uma coisa impressionante que até a criança no filme ali, o filho, todo mundo é muito triste naquele filme, é a parte que me toca no filme, porque é muito angustiante ver o quanto aquelas pessoas são tristes, cada uma com as suas questões, né, são muito tristes, né? E o filme está atravessado por isso, assim, por essas formas de vida, né? Pautadas nesses modelos de produção, de trabalho, de convivência, de comunicação, né? Também. Eu acho que um dos grandes elementos, acho que também da melancolização nesse ponto, é o fato de nós termos, e acho que essa é a grande denúncia, né, dos frankfurtianos, e aí, de fato, todos aí vão falar isso, que é nós termos totais condições para vivermos uma vida finalmente livre, e porque em decorrência do desenvolvimento da automação, da tecnologia, imagina hoje, né, já pegando a frase que vocês falaram, imagina hoje que a inteligência artificial consegue fazer absolutamente tudo, né, e isso está aprisionando mais nós, né? Eu acho que esse é o grande ponto mesmo de, no final é isso, vai ser uma sociedade que é hipertecnológica com sujeitos melancolizados porque não conseguiram se tornar sujeitos de fato, né? Se tornaram suportes de inteligência artificial, né? Ou de automação, né? Exatamente. É o ponto. Exatamente. Bom, eu queria colocar ainda mais uma pergunta para você, Thiago, que claro, tem a ver com tudo isso que a gente está conversando, que é a seguinte, né? Quais as formas de debate sobre o valor e o sentido da vida, assim, sentido amplo também para essa expressão, você trata, claro, como você preferir, sobre o sentido da vida a partir do seu ponto de vista, né, e do campo no qual você atua, pesquisa, enfim, é professor também, que é o campo da psicologia social, sobretudo. Bom, esse assunto, ele também, assim, nossa, dá pra gente ficar umas 2 horas aqui, porque acho que é o grande ponto também de tensão, né, de uma perspectiva crítica, como que está posto hoje, né? Então, eu acho que para iniciar uma reflexão sobre qualquer ideia de valor ou sentido da vida, né, é necessário também levar assim, é necessário radicalizar, levar ao máximo, assim,
uma famosa frase do Adorno, que eu acho que é o que define, inclusive, a psicologia social dele, né? Que é essencialmente uma psicologia social negativa, né? Uma psicologia negativa e não positiva, né? No sentido de querer produzir algo, de querer fazer o culto do existente, né? O Adorno tem uma famosa frase que é mais ou menos assim, né? Toda a imagem do ser humano, ela é ideologia, salvo a negativa, né? Salvo em negativo, exceto a negativa, né? O que ele quer dizer basicamente com isso, né? Que, bom, qualquer forma da gente atribuir sentido ao ser humano hoje se torna ideologia, se torna justificativa para a dominação, né? Por quê? Porque o indivíduo não se formou, né? O ser humano, ele não se formou. Ele é negado, ele ainda está na pré-história, né? Então, Adorno resgata isso do Marx, né? De que ainda vivemos na pré-história, né? Ainda precisamos um dia nos tornarmos sujeitos históricos de fato, né? Donos de nossas vidas, né? Então, isso é interessante porque isso faz com que o Adorno insista, né, que qualquer forma, assim, então, só uma coisa, não estava... Quando eu falo que toda a imagem do ser humano é ideologia, exceto a negativa, né, é que, então, se torna muito mais honesto, quando a gente for refletir sobre o indivíduo e seu sofrimento, que a gente aponte aquilo que o indivíduo não se tornou. Aquilo que ele poderia ter se tornado, que ele teria condições de ter se tornado, e ele não se tornou nesse nosso modelo de sociedade. Acho que esse é o grande ponto, tá? O que quer dizer quando a gente diz que toda a imagem do ser humano ela se converte hoje em ideologia, né? É que qualquer busca de sentido, qualquer mensagem positiva sobre a existência hoje, ela se torna necessariamente uma normalização da barbárie, né? Adorno falava que a gente vive hoje sob uma falsa sociedade, né? Uma falsa sociedade porque é uma sociedade que ela, de novo, ela opera independentemente dos indivíduos, ela não precisa mais de indivíduos, né? Ela não precisa mais de particularidade, né? Então é uma falsa sociedade. Ela diz, e é uma sociedade que não entrega aquilo que promete, né? É uma sociedade que ela não é racional, de fato, né? E ele diz, bom, qualquer busca de sentido nesse ponto, qualquer forma de nomeação do indivíduo, qualquer forma de predicação do indivíduo se torna a normalização da barbárie, né? Então é interessante, assim, trazendo isso até para uma discussão assim mais de uma crítica mais diretiva, né? Assim, a perspectiva crítica, né? Assim, dos frankfurtianos, ela vai se contrapor radicalmente a leituras como, por exemplo, do Viktor Frankl, a ideia da logoterapia, né, que é essa busca incessante de sentido em uma existência sem sentido, né? O Adorno ele vai trazer, né, assim, de que, bom, e isso além de normalização da barbárie, ele está, de fato, escondendo o que está, de fato, em jogo aqui, né, assim, que nesse nosso modelo de sociedade é perigoso, assim, patológico, vamos nomear, buscar sentido. Assim. Se torna perigoso a gente tentar buscar sentido em uma sociedade que ela é irracional, que ela é sem sentido. Uhum. Então, assim, trazendo para a questão prática, eu acho que essa é o grande tensionamento que eu tenho hoje quando eu vou refletir as questões do suicídio, né? E na minha crítica, por exemplo, às atuais concepções do suicídio. Por quê? Porque aquilo que eles vão entender como fator de proteção, se a gente for levar em sua radicalidade, eles, na verdade, eles normalizam a barbárie, eles são fatores de risco. Por exemplo, um dos grandes fatores de proteção que a gente tem, por exemplo, para o indivíduo que está em crise existencial, que está em crise suicida, é o fato dessa pessoa, por exemplo, dentre tantos fatores de proteção, ser feliz e trabalhar, né? De novo, assim, aí a gente volta naquilo que a gente conversou lá no início, assim, um indivíduo feliz nesse nosso modelo de sociedade, eu acho que é a grande expressão do desesperado, né? Que é esse desesperado que não consegue sequer enxergar o próprio desespero. Um indivíduo que trabalha hoje, assim, isso é uma coisa que eu insisto, onde que trabalhar hoje é um fator de proteção, no nosso atual modelo de trabalho, sem nenhuma proteção trabalhista, uberizado, precarizado, enfim, de novo, que ele não tem nenhum tipo de garantia social, até onde que isso
de que existência estamos falando, né? A gente está, no final, falando de um sentido para a vida que é um sentido abstrato, né? Então, nesse ponto a dialética, de novo, ela não engana ninguém, assim, onde que a gente vai buscar nosso elemento de verdade? Na nossa própria realidade, né? Então, quando a gente fala, o indivíduo, ele está, um fator de proteção para o suicídio, o indivíduo trabalhar, ele está empregado, tá? Mas puxa isso para a nossa realidade, né? Assim, de que trabalho estamos falando, né? Isso é um fator de risco, na verdade, né? Assim, o trabalho hoje também é um espaço de embrutecimento, de negação do indivíduo, né? De morte em vida, né? Como Adorno fala. Por isso que ele até, de novo, repito o que eu falei lá na frente, né? Desculpa, lá atrás, no início da nossa conversa, né? Que o Adorno, ele inverte a lógica, ele vai falar, não, a doença típica da nossa época, ela reside naquilo que é normal, né? Assim, é justamente os normais que a gente tem que se preocupar, né? É aqueles que se mantêm ainda bem, apesar dessa sociedade. Assim, é aqui que está a patologia. Né? E aí vem um último elemento, tá? Que esse é fundamental também, e que vai, acho que muito nessa esteira, né, de que, assim, como que a gente vai debater a morte de si mesmo, quando não há si mesmo, né? Acho que essa é uma coisa que eu acabo refletindo bastante no meu doutorado, né? Então, o suicídio é a morte de si mesmo, né? Essa morte do indivíduo contra si. Mas como pensar a morte desse indivíduo contra si quando não é indivíduo, né? Então, eu insisto, veja que para Adorno, nesse ponto, ele nega qualquer ontologia, tá? Ele é contrário a qualquer... Ele vai falar que isso é uma abstração, né? E acho que uma das questões a gente refletir hoje é que se antes no passado, né, aqueles suicídios exemplares da antiguidade clássica, de Sêneca, Catão, Cleópatra, mas acho que o Sêneca e o suicídio dos estoicos, por exemplo, de números deles, esse tipo de suicídio, que se chama de suicídio racional, que é esse indivíduo que se mata porque chega à conclusão, a partir de sua liberdade, de que a vida não faz sentido, etc. Esse tipo de suicídio ele desapareceu, né? Porque o que a gente vê hoje é o suicídio por desespero. Né? O suicídio existencial, o suicídio racional, ele ainda... A gente consegue verificar quando ainda há um elemento de liberdade na existência. Né? A nossa vida ela não existe mais... não existe mais esfera da liberdade, a gente está preso à esfera da necessidade, do trabalho compulsivo, da sobrevivência. Né? Então, se um dia for possível viver de fato em sociedade, a gente vai poder pensar em um suicídio racional, né? Enquanto o suicídio ele estiver vinculado a uma sociedade presa à esfera da necessidade, da sobrevivência, o que a gente vai ver é um suicídio por desespero sempre, né? Então, de novo, o suicídio existencial hoje ele é uma abstração, ele é uma abstração porque hoje a liberdade se tornou algo abstrato, né? Então, de novo, isso é importante porque desmonta, e isso é uma das minhas críticas hoje, as leituras existenciais sobre o suicídio hoje, né? Assim, de que existência estamos falando, afinal? Né? Se a gente sequer consegue pensar em um ser de fato, né? E para finalizar, tá? Assim, aí isso não foi Adorno que falou, mas eu vejo que o espírito de sua época falou, né? O Adorno não falou sobre o suicídio, né? Assim, ele tem algumas passagens breves, né? Então o meu doutorado foi meio que, bom, Adorno deu todos os elementos para a gente pensar o suicídio, vamos então tentar pensar o suicídio a partir dele, né? Mas o Adorno não falou de fato sobre o suicídio. Mas uma coisa que a gente pode entender é que o suicídio ele se torna um movimento que é um movimento cujo fundamento dele é muito próximo ao fundamento do fascismo, tá? Só que em sentido contrário, né? Lembrando que o fascismo ele é uma revolução que fracassou, né? Então acho que os autores marxistas, isso o Adorno fala bastante, Horkheimer fala, Gramsci fala, tem vários autores que falam que no final o fascismo, a revolução, quando ela de fato não encontra ali o seu corpo, ela se interverte em fascismo, né? O suicídio é meio que isso também, né? Assim, é uma revolução que fracassou, só que ao invés de destinar seu ódio
ao externo, a esse outro a ser aniquilado, ele volta contra si, né? E eu acho que a grande questão que está aí em torno do suicídio, e aí se a gente quiser pensar em minimamente um sentido para a vida, não sei, aí que eu vou deixar totalmente em aberto, né? É saber onde orientar esse ódio, né? Eu acho que o grande ponto é esse, né? Assim, se o suicídio também faz parte de uma revolução fracassada em que o indivíduo pegou esse ódio voltado para o exterior e jogou para si, né? Ou até melhor falando, tá? Assim, ele na verdade pegou esse objeto exterior, jogou para dentro de si e destruiu ele, voltando contra si próprio. Né? É na verdade orientar esse ódio novamente, né? É buscar formas de novamente orientar esse ódio, conseguir definir quem que é o verdadeiro objeto desse ódio, né? Acho que esse é o grande ponto, né? E aí acho que a geração ali de 68, né? Que Adorno tinha suas questões, o Marcuse já era mais entusiasta, foi a geração que saiu dos consultórios e encheu as ruas, né? Eu acho que esse é o ponto, talvez, da gente buscar como sentido, vai? Se for falar de sentido da vida. Transformar o ódio a nós mesmos, que faz com que a gente vá parar nos consultórios e que faz encher os consultórios, em algo público, né? E sair, então, dos consultórios e encher as ruas. Né? Acho que esse é o grande ponto. Enfim, Evandro, eu falei várias coisas aqui, acho que foi até meio adorniano que ele fala em constelação, né? Ele vai montando aqui e depois a gente tenta juntar. Mas acho que esse é o grande ponto. Se a gente for pensar em termos de sentido da vida, vai direcionar o ódio para o lugar certo. Basicamente isso. Foi ótima a sua resposta novamente. Gostei muito, Thiago, porque você falou duas coisas que me impactaram assim bastante, porque parecem muito reais, assim, a gente pode perceber no cotidiano. Um deles é isso que você falou agora, reforçou, falou pela segunda vez, e é importante. Você falou desde o início, né? Como examinar, perceber patologia, na verdade, em quem está plenamente adaptado a esse mundo inadaptável. Então, quem está ali consegue normalizar uma vida e, inclusive, encontrar sentidos, e mais de um sentido, nesse mundo irracional, merece atenção para a gente tentar entender o que está acontecendo, porque o problema é grave. E tem relação com o segundo ponto que me tocou bastante também, agora, quando você focou no ponto do suicídio propriamente dito, né? E me chamou a atenção também nesse sentido, porque você passou uma ideia que até já ouvi falar, já li em alguns lugares, essa ideia de que muitas vezes o discurso do suicida ele traz uma série de elementos muito racionais, quer dizer, ele denuncia o problema que está posto socialmente, é difícil contrapor, na verdade, assim, pessoas, né, que estão em situação de desespero, não exclusivamente também em contextos de suicídio, mas, enfim, em situações de desespero, elas falam coisas que é muito difícil que você de desarticular o raciocínio, porque ele faz bastante sentido. E esse discurso do desespero denuncia justamente os problemas que estão postos, muitos deles sem solução, e isso eu acho que tem muito valor para nós das ciências humanas, de modo geral. É um tema que eu acho que ainda é pouco explorado. Claro que já foi muito estudado, mas continua sempre muito atual, porque, enfim, os problemas não param de se desdobrar, e a sua fala reforça isso, né? Então, esses dois pontos do que você trouxe muito mais do que isso, me tocaram muito profundamente, eu acho que é muito importante, sabe? Só um brevíssimo adendo, que eu sei que a gente já está estourando o nosso horário, mas assim, quando eu coloco isso, né, assim, de que é mais honesto se a gente fizer a denúncia de como a vida não faz sentido nesse nosso modelo de sociedade, né? Isso parece um tanto assustador. Você fala, pô, como é que eu vou falar isso para alguém que pensa suicídio, etc, né? Que na verdade a gente tem que passar mensagem positiva para essa pessoa, né? Mensagem de vinculação à vida. Tem um fenômeno que eu tenho visto nos últimos anos. Para quem não sabe, eu sou um ferrenho crítico do Setembro Amarelo, já escrevi texto sobre isso. Acabei de mandar um artigo que sai para publicação ano que vem, de crítica ao Setembro Amarelo. E uma coisa que eu tenho visto, assim, ultimamente, é como as pessoas estão cada vez mais descrentes dessas mensagens positivas reproduzidas no Setembro Amarelo, né?
as pessoas ficam irritadas, né? Então, assim, eu trabalho com pessoas, e eu acho que esse é o grande ponto a gente refletir, assim. Sou um profissional que trabalha com a questão do suicídio. Eu trabalho com pessoas que pensam suicídio e trabalho também com pessoas enlutadas pelo suicídio, ou seja, que perderam alguém pelo suicídio. Nós três, profissionais, pessoas que pensam, pessoas que enlutadas pelo suicídio, não aguentamos mais o Setembro Amarelo. Porque, assim, é um excesso de desinformação e de mensagem vazia que satura, né? E uma das coisas que eu acho mais fantásticas é quando a gente divulga mensagens equivocadas, essas mensagens de, sua vida tem jeito, você é um bem precioso, essas coisas, como pessoas que estão nesse espectro, com ideação, que perderam alguém, essas pessoas falam, mas essa mensagem ela é vazia, ela não diz nada para mim, nada, né? Algumas até falam, sim, eu quero que você me... Bom, aqui em São Paulo, tem uma peculiaridade aqui em São Paulo, que acho que é distinta do Rio Grande do Norte aí, que aqui em São Paulo a gente normalizou termos que pegar 3 ônibus para atravessar a cidade, porque São Paulo é enorme, que parece um império romano, né? Então, assim, a gente normalizou ter que pegar 3 ônibus para ir para o trabalho e demorar 2 horas e meia na ida, 2 horas e meia na volta, né? E certa vez uma pessoa veio trazer esse comentário para a gente, né? Ela fala, essa mensagem positiva, né, que essas campanhas dizem, assim, como que vai passar essa mensagem positiva quando eu estou presa 2 horas dentro do ônibus, né? Assim, então, que vida é essa, né? Então, de novo, assim, já não faz mais sentido para as pessoas, né? Então, assim, eu fico me questionando de quem que é a angústia nessa hora. A quem serve a mensagem positiva? Acho que esse é o grande ponto. A quem serve? A quem serve a mensagem positiva? A quem serve o Setembro Amarelo se todos nós já não acreditamos nele, né? Se todos nós já carregamos, de certa forma, essa conclusão de que a vida, ela de fato, nesse modelo de sociedade, não faz sentido, né? Acho que esse é o ponto. Muito bom, muito bom. Acho que você foi a pessoa mais apropriada que a gente poderia trazer para o projeto, porque você, de fato, faz essa... Eu ia pedir para você falar algo sobre o mês, e você já adiantou, e muito bem, eu acho que você fez a crítica. De fato, virou já até piada, infelizmente, assim, ou sei lá, não sei se infelizmente, mas o fato é que virou, assim, as pessoas já descolaram de qualquer sentido sério essas formas de manifestação das mensagens positivas, que, como agora a sua fala final me fez pensar, eu acho que talvez seja muito reconfortante para quem não está vivendo o conflito. Parece que as pessoas falam para elas mesmas, assim, tá tudo bem, e é muito mais, então não é um gesto generoso de, na verdade, acolher quem está colocando os problemas, né, que está sofrendo, é muito mais para nós dizermos para nós mesmos que tá tudo bem quando não tá. Eu acho que foi... É uma forma de lavarmos as mãos, né? Aquela coisa, olha, eu deixei lá um bilhetinho na parede dizendo que a pessoa é importante. Lavei minhas mãos. Agora dane-se se ela precisa pegar 2 horas de ônibus, entendeu? Acho que o ponto é esse. Assim, acho que o resumo do Setembro Amarelo é isso. Muito bom. Tiago, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Foi uma satisfação muito grande. Foi uma contribuição importante para esse projeto. Assim, realmente estou muito, 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 muito satisfeito. Espero ter a oportunidade de continuar em diálogo com você sempre que possível. Claro. E muito obrigado. Agora eu passo a palavra também para você se despedir do pessoal que acompanha o projeto. Obrigado, Evandro. Obrigado pelo convite. Excelente. Eu fico feliz quando, né, assim, mês de setembro para mim ele é o caótico, né, assim, e são raros, né, na verdade são raros os espaços em que eu consigo trazer essas discussões, então fico muito grato e muito feliz da existência desse projeto, tá, Evandro? Então, sim, vida longa, desejo vida longa ao projeto, e é isso. Se eventualmente alguém tiver alguma dúvida dessa nossa conversa, pode me mandar um e-mail, a gente conversa, thiagoblosa@gmail.com, thiagoblosa@gmail.com, e estou à disposição. Muito obrigado. Tá ótimo, agradeço mais uma vez também, reforço a quem já participa do projeto, enfim, acompanha desde abril, que dentro do nosso combinado, a lista de presença fica aqui na descrição do vídeo, durante as primeiras 24 horas desde a estreia, que acontece sempre às terças-feiras, né, uma terça-feira por mês, às 14 horas, no canal do Laboratório Sujeito Implicado, o FRN. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, Thiago, tchau, pessoal. Tchau, obrigado.